Glória a Deus, graça e paz, mulheres bem-aventuradas. Vamos hoje para mais um dia do devocional. E eu estou muito feliz por tudo que eu tenho ouvido, de algumas pessoas que têm ouvido, acompanhado esse áudio, esses vídeos. E eu tenho certeza que o Senhor está limpando a nossa alma, trazendo paz para a nossa alma, conhecimento para o nosso entendimento, amém? E hoje nós vamos para o capítulo 6 do livro de Provérbios, a partir do versículo 16, que diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha só, a 6 Deus aborrece e a 7ª Deus abomina. Sabe quando você fala assim, olha, isso eu não gosto, eu não suporto, mas isso não dá. Isso já tirou minha paciência? É mais ou menos isso, minhas irmãs. O sentimento de Deus quando nós semeamos contenda entre irmãos. E o que é semear contenda entre irmãos? Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, sabe quando alguém faz alguma coisa pra gente e a gente se sente tão injustiçada que ao invés de procurar se reconciliar com a pessoa, a gente chega lá às vezes na amiga do trabalho, ou na irmã da igreja, ou lá na grande família, na prima. Você viu o que a pessoa fez comigo? Não vi. Ela fez isso. Eu tô me sentindo injustiçada. Eu não quero mais olhar para a cara dela. E daí o que acontece? A pessoa, na verdade, ela tá falando assim, me ajuda a me vingar. Ela não tá desabafando. Me ajuda a me vingar. Não gosta dela também. Olhe ela com outros olhos. Olha que situação. E isso no ambiente da família terrível. Imagina da igreja, onde tem muitas e muitas pessoas. Até a pessoa que talvez cometeu a injustiça, ela pode sair mais ferida do que quando entrou nessa. Porque às vezes alguém faz algo com a gente que nem era a intenção, ela nem imaginou que ia ser tão grave. E mesmo assim, minha irmã, se for uma situação grave, não fica falando para um monte de gente. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Ou seja, se alguém pega contra a gente, primeiro, o que nós iremos fazer segundo o conselho bíblico que Provérbios diz, que Mateus, diz? Chama o teu irmão, chama a pessoa que te ofendeu. Fala com ela, olha, você fez isso aquele dia você fez isso comigo. Eu fiquei muito chateada, decepcionada com você. Eu gosto de você, eu nunca fiz nada para você ter tido esse comportamento comigo. Olha que situação maravilhosa, que ambiente maravilhoso que você está preparando para essa pessoa se arrepender. Daí você fala, mas pastora, já aconteceu isso, eu fiz isso. E essa pessoa não se arrependeu. Chama a testemunha. Pega uma testemunha, 2, se for necessário. Fala, olha, essa pessoa fez isso comigo. Se essa pessoa mesmo assim não se retratar, chama o pastor da igreja. Conversa com o pastor da igreja, que às vezes pode ser até um caso de disciplinar a pessoa, dependendo da seriedade do caso, né? De exortar a pessoa a levar essa pessoa ao coração de Jesus, o pastor demonstrando para ela,
né? Ou um líder espiritual, né? Às vezes um líder da sua célula, você que faz parte de uma igreja de célula, você que não, como eu, chama o líder que você é, às vezes o líder de jovens, do Ministério de Casais, do Ministério de Louvor, todo ministério tem um líder, e explicar a situação. Agora, se mesmo assim essa pessoa não se arrepender, entrega essa pessoa ao Senhor, mas não fica falando dessa pessoa, porque sabe o que dá a impressão? E a verdade é essa, ainda que inconscientemente, você quer que o sentimento que você tem por essa pessoa, as outras também tenham, de raiva, de decepção. Não, entrega essa situação ao Senhor e peça misericórdia por essa pessoa que te ofendeu, por esse ofensor, por ter um coração tão duro, tão irreconciliável. O sangue de Jesus tem poder. Olha só o que diz a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mas pastora, como eu vou amar uma pessoa que me fez uma injustiça? Amando. Porque amor é muito mais que um sentimento, amor é uma decisão. Amor é prestar um serviço. Então, eu decidi amar, eu decidi perdoar. Eu não vou ficar falando mal dessa pessoa, não, eu já entreguei nas mãos do Senhor. Não quero continuar andando com ela, porque não tem nem como, porque ela me odeia, ela me faz mal, mas o meu coração com ela é de paz. Agora eu vou falar uma segunda categoria de exemplos de causar contenda entre irmãos. E eu vou agora para o ambiente mais expressivo, o ambiente da igreja. Sabe, aquela pessoa, seja mulher, seja homem, que ela fica olhando o defeito das pessoas, e ela olha o defeito das pessoas, igual uma mulher que gosta de ficar acompanhando novela. Ela acompanha aquela irmã igual acompanha a novela. Fica olhando como a irmã se veste, como a irmã anda, como a irmã fala. Sabe pra quê? Pra falar mal dela. Vocês acreditam que tem gente assim, gente? E daí, ai, você viu? Daí ela chega em outra irmã. Você viu? Você viu como aquela irmã dá risada? Aquela irmã dá risada muito alta, ela é muito escandalosa. Essa irmã não se põe no lugar dela. Ou então ficou sabendo de alguma situação, né? E em vez de ajudar, põe lenha na fogueira. Causador de contenda entre irmãos. Põe lenha na fogueira. E minha irmã, deixa eu dar um conselho para você. Não dê os seus ouvidos, não empreste seus ouvidos para quem gosta de ficar falando mal dos outros. Fala para ela dar o ouvido dela para você. Para quê? Para você enchê-la de bons exemplos. Falar, minha irmã, vamos falar das coisas de Deus? E lá na sua casa, tá tudo bem? Como tá teu filho, teu marido? Sabe por quê? Às vezes, infelizmente, algumas pessoas, elas gostam de falar muito dos outros para desfocar, para ninguém ver o defeito dela. Ninguém vê o que acontece realmente na vida dela. E é por isso que muitas vezes ela não tem paciência com o próximo. Você já viu? Uma vez eu ouvi um ditado muito interessante, que tem gente que mata o mosquito na testa do outro com uma martelada. Mas por que martelada se o mosquito só podia fazer assim, ó? Sabe quando você fala assim, olha, tem um mosquitinho aqui na sua testa, pum, tirou? Agora tem gente que é tão maldosa que uma situaçãozinha ele quer expor para todo mundo, fica falando mal dos outros. E que hoje nós possamos, minhas irmãs, temer ao Senhor. Se você vê que uma situação que você ficou sabendo pode causar contenda entre os irmãos, entre as pessoas, leve essa situação para quem pode resolver. Amém? Leve essa situação para quem tem autoridade para resolver. Seja na família quem vai ter autoridade, o pai, a mãe. Às vezes o pai é bravo e às vezes aquela situação não é para levar para o pai. Às vezes para o irmão mais velho, para resolver aquela situação. Mas em nome de Jesus, não faça intriga, não promova intrigas. Amém? Que o Senhor, minhas irmãs, nos ajude a não
sermos promotoras de intrigas, semear intrigas. O sangue de Jesus tem poder. Quando alguém chegar para você para ficar falando mal dos outros, muda de assunto. Começa a falar das coisas de Deus, da Bíblia. Muda de assunto em nome de Jesus, porque quando a gente fala das coisas do céu, o ambiente fica maravilhoso. A gente sai e deixa a pessoa com sede de Jesus. Quando você sai de um ambiente, o que você provoca no ambiente? A pessoa fica nervosa, tipo assim, ai, como que aquela pessoa fez aquilo? Ai, que nervoso daquela pessoa. Ou não, a pessoa sai. Você sai e a pessoa fala, ai, é verdade, deixa eu me acalmar. Deixa eu entregar na cruz, aleluia. Entregar aos pés de Jesus essa situação. Ai, que vontade de buscar o Senhor. Nós precisamos causar sede de Jesus às pessoas. Amém? Amém, minhas irmãs? Que sobre nós, minha irmã, esteja o favor de Deus, as mãos dele nos abençoando, que o Senhor não venha nos abominar, que o Senhor não venha abominar as nossas atitudes. Se você era uma causadora de contenda, que hoje você mude de direção. Amém? E vamos juntas, em nome de Jesus, caminhar com o nosso coração rumo ao coração de Jesus. Você quer ser parecida com Jesus? Parece que é impossível, né? Às vezes eu olho e falo, não dá pra mim. Pra mim não dá, mas pro Espírito Santo em mim dá. Amém? Nós precisamos ser parecidas com Jesus. Iguais? Nunca. Ele é perfeito, ele é a perfeição, mas parecida sim. Amém? Que Deus te abençoe. Amo você em Cristo Jesus. Sabe qual é o meu maior desejo? É que você seja parecida com Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Graça e paz. Mande esse vídeo para muitas mulheres. Muitas. Vamos abençoar mais vidas. Amém? Graça e paz.